E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar uma pausa nas nossas aulas de React e fazer um vídeo sobre CSS. Hoje eu vou explicar para vocês sobre uma propriedade que a gente utiliza bastante, ou pelo menos vê em vários projetos, em vários sites, mas a gente não sabe o porquê que essa propriedade é utilizada. E antes de falar sobre essa propriedade, a gente precisa entender algumas coisas antes. A primeira é o padding, que é esse padding que a gente está utilizando aqui, ele é o espaçamento que é aplicado dentro do elemento. E a margem, que seria o margin, ele é aplicado fora do elemento. Então, entendendo isso, que padding é espaçamento interno e margem é o espaçamento externo, a gente pode começar falando do box sizing. Então, entendendo essa questão, o box sizing, como padrão, quando a gente cria uma página, ele vem setado como content box, que é do jeito que eu escrevi aqui. Eu estou utilizando, quem não conhece, esse site se chama codepen.io. Então, voltando, quando a gente cria uma página, o padrão é o box sizing content box, que é essa propriedade que já vem no CSS. E quando a gente utiliza essa propriedade, as dimensões do elemento são calculadas da seguinte forma: o width dele, que eu setei aqui o width, mais o padding, mais alguma borda que você setou, vai ser o tamanho do elemento. O que é que isso significa? Eu sei que está muito confuso, mas calma. O que isso significa é que quando você seta uma largura ou uma altura de um elemento, ele tem uma borda, ele vai aparentar ser maior do que ele foi setado. Então, por exemplo, essa div aqui, eu setei com um width de 300 pixels. Mas, pô, tem algo estranho. Se você for perceber, essa div de baixo também tem 300 pixels. Mas por que que elas têm essa diferença tão grande? Uma tem 300 e está toda gigante aqui, e outra tem 300 e continuou com um tamanho mais normal. Isso acontece exatamente por causa do box sizing content box. Porque ele soma o width, soma o padding e soma as bordas. Então, só para vocês entenderem, eu vou tirar o padding aqui, ele vai atualizar. E pode ver que se eu coloco uma borda, ela sai dos 300 pixels e aí ela passa aqui fora. Então, isso aí é algo meio ruim para quando você está seguindo um layout, por exemplo, que você tem que aplicar uma altura correta, uma altura fixa no caso, e aí você tem que fazer cálculos com padding, porque na forma que você faz com o Content Box, você não está simplesmente setando o width de 300, você está setando 300 mais 25 em cada um dos lados, mais a borda que está em cima, e nos lados e embaixo. E aí quando você usa o Content Box, o Box Sizing no caso, como Border Box, você está deixando ele realmente com o width de 300. Então, se você dá algum padding, ele vai ser aplicado aqui internamente apenas. Ele não vai quebrar, ele não vai ficar maior, seja por um padding ou seja por uma borda. Então, a ideia de utilizar o Box Size em Border Box é basicamente saber o tamanho que você colocou. É aquele realmente, é o tamanho real, ele não vai modificar, ele não vai somar com outras propriedades como o padding e as bordas. Então, para não se preocupar mais com isso, se você estiver começando algum projeto, é só você simplesmente escrever um asterisco aqui, depois um asterisco com o before e outro com o after. E aí, fazendo isso, você vai estar aplicando, depois que você fizer isso, obviamente, você vai ter que aplicar o box sizing, border box. E aí ele vai estar aplicando para todos os seus elementos, porque aqui ele está pegando todos os HTMLs e aqui está pegando os pseudos elementos, que eu planejo fazer um vídeo sobre eles, os pseudos elementos dos nossos elementos também. Então é isso, se você aplicar essa propriedade global, quando a gente coloca um asterisco é porque ela está pegando global, todos os elementos, você vai ter o box sizing border box, que é essa forma aqui que eu expliquei para vocês. E pessoal, o vídeo de hoje é um pouco mais simples, só para vocês entenderem mesmo por que isso acontece, por que ele é utilizado. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, valeu e um abraço.